Ômega Web Rádio. Boa noite, internautas. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Hoje com mais um Fatos e Destaque. Bom, a gente está, apesar da pandemia, né, ter dado alguns sinais de estar cedendo um pouco, a gente ainda tem muitos mortos aqui no nosso país, mas a gente está vivendo um evento que também merece destaque, né? Na verdade, estamos aí nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, em 2021, em razão da Covid-19. E tivemos aí alguns atletas ganhando medalhas, e nessa madrugada tivemos o Ítalo Ferreira no surf ganhando medalha de ouro. E é um pouco de alegria para o nosso país, não é? As pessoas estão acompanhando as Olimpíadas, estão tentando se distrair um pouco, ter um pouco mais de alento diante de tantas dificuldades que vêm sendo apresentadas desde o início da pandemia, que daqui a pouco vai fazer quase 2 anos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da questão da Covid-19 nos hospitais, da diminuição das internações e da possibilidade, diante de mais de 80% da população aqui na Baixada Santista já está vacinada, pelo menos com a primeira dose, de eventos públicos de maior quantidade de pessoas, e como isso pode impactar, principalmente diante da variante Delta, que está presente já aqui no nosso país. Não é mesmo, Emerson? Com certeza. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos internautas. Você fez o destaque do surf, mas eu gostaria de fazer o destaque da nossa fadinha, né? Afinal de contas, 13 anos, foi para lá, não esquentou a cabeça com nada, foi como se estivesse brincando e trouxe a medalha para a gente. Para quem, eu até acabei vendo o Mineirinho comentar, antes até da competição e tudo, ele falou que as 3 tinham possibilidade de trazer medalha, e em especial ela porque é jovem, né? Então não se preocupou tanto, talvez, não teve aquela pressão toda, e teve o apoio do pessoal, tipo, vai lá, brinca, faz o que você está acostumado a fazer e não esquenta a cabeça. Então, acho que é uma medalha importante, até para as meninas, que é um esporte, teoricamente, mais de meninos, né? Mas mostrou que as mulheres também podem fazer, e fazer muito bem o skate. Isso me recorda a minha filha, ela provavelmente deve estar assistindo, se não está assistindo, vai assistir o programa. Às vezes que ela andou de skate, tem vídeo dela andando de skate, então assim, é algo que quando eu vi, me lembrei dela, e até brinquei com ela, falei, olha, você hoje em dia não anda, mas tem vídeo teu, enfim, então bacana. E sobre a pandemia e a retomada dos eventos, é algo que a gente precisa pensar, tomar cuidado, até porque teve a Eurocopa lá e parece que o pessoal não tomou o distanciamento necessário, enfim, não tomaram os cuidados. Alguns países parece que estão voltando a fechar de novo. Aqui em Santos tivemos, acho que semana passada, salvo engano, um evento teste. Então vamos ver com o nosso convidado o que ele acha, o que ele tem para falar sobre a pandemia, enfim, sobre a Covid, o que ele tem visto por aí. Por favor, Raquel. Bom, então, Marcelo, põe na tela o nosso convidado. Gustavo, boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Raquel, boa noite, Emerson. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos conversar mais um pouquinho Obrigado hoje você Vamos por ter conversar um pouquinho aceito hoje. o nosso convite. Imagina, sempre à disposição. Bom, Gustavo, eu queria que você falasse principalmente que você vive essa realidade dentro de hospital, dentro dessa nuvem, né, da Covid-19 que veio e ainda está causando muito transtorno no mundo todo. O que você tem sentido depois da vacinação já ter avançado aqui no nosso país,
se houve diminuição, se não houve, como é que a doença tem se comportado e se a vacina realmente tem apresentado um bom desempenho para casos mais graves. Bom, como eu estou atuando na linha de frente ainda, né? Eu estou trabalhando na tenda de Covid do Hospital de Campanha de Praia Grande, que é uma das únicas do estado que ainda não foram desativadas, né? E o que a gente observa é uma redução drástica do número de pessoas que nos procuram, e isso vem numa redução progressiva dia a dia. Outra coisa que a gente observou também foi a mudança do perfil do público que nos procura, né? Onde há um ano e pouco atrás, a gente tinha maior número de procura pela população idosa, essa população foi a prioritária a ser contemplada com a vacinação, né? Então, hoje, esse público não nos procura mais, né? Um caso ou outro de um paciente que tem alguma comorbidade, como hipertensão ou diabetes, ou alguma patologia pulmonar pré-existente, que ainda assim vem a ser contaminada pelo vírus. Mesmo assim, as formas são muito brandas. Hoje, a maior procura, a maior demanda que a gente vê na tenda são pacientes adultos jovens. Mas, mesmo assim, com um quadro de gravidade bem mais baixo do que há tempos atrás, né? Então, a gente, por consequência, a gente tem uma redução do encaminhamento desse público para internação. Gustavo, o que você, como a pessoa que está na linha de frente, já vivenciou bem essa questão da Covid, internação, altos índices de morte, enfim, o que você acha que pode ocorrer com essa abertura dos eventos novamente? Você acha que pode ter um aumento dos casos, um agravamento dos casos, ou você acha que a vacina vai realmente diminuir bastante essa questão de caso, de gravidade? Assim, pela tua experiência, pelo que você já vivenciou até agora, o que você acha que pode, de repente, ocorrer em decorrência disso? Bom, vamos fazer uma retrospectiva curta do mundo e trazer para a nossa realidade. O primeiro país que teve um alto índice de vacinação foi Israel, né? Se não o primeiro, um dos primeiros, onde tiveram até uma cerimônia da abolição do uso da máscara, e por consequência disso, houve um novo aumento, uma nova onda pequena, mas uma nova onda de retransmissão do vírus. Os Estados Unidos, eles têm um alto índice de população vacinada. Algumas localidades também, eles aboliram o uso de máscara, e hoje, por conta da nova variante, a gente tem um aumento lá em torno de 300% do número de novos casos, né? A Europa, por conta de eventos com o futebol, como a Eurocopa e outros eventos, além dos eventos teste, também a gente presencia, a gente nota um aumento do número de casos, né? É triste o que eu vou dizer, mas são países que a população é extremamente educada, né? Extremamente submissa às diretrizes e às orientações, e mesmo assim houveram novas ondas, né? Trazendo para a nossa realidade, hoje a gente pode falar que a pandemia está sob controle. Infelizmente ainda perdendo vidas, infelizmente ainda com pacientes internados, mas hoje a gente está em torno de 30% a 40% de ocupação de leitos, que é um número aceitável, só que liberando eventos, liberando aglomeração, a gente sabe que o brasileiro vai dar um jeitinho de burlar, vai dar um jeitinho de botar público além do permitido, mas, por outro lado, a gente sabe
que muito pouco foi feito com relação à parte sanitária, né? As pessoas se aglomeram para trabalhar, as pessoas se aglomeram no transporte público, as pessoas se aglomeram em diversos lugares onde a presença dela se faz necessária, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho. E assim, com tudo isso que a gente passa no país e na nossa região, o número de casos vem caindo dia após dia, né? Eu acredito que necessitem de estudos, necessitem de eventos teste, ver a população como vai se comportar, o vírus como vai se comportar. Terça-feira passada em Santos tivemos um evento teste relacionado ao reaquecimento do comércio e do turismo, onde o protocolo foi excelente, né? Todas as pessoas que adentraram fizeram teste antes, durante o evento, né? De toda a população cadastrada para o evento, houveram apenas 2 casos positivos, e ao serem testados, eles foram encaminhados à quarentena, ao tratamento e não adentraram ao evento, né? E toda essa população que participou do evento, após o evento vai ser feita uma observação e vai ser feita um acompanhamento, vai ser feita a nova testagem numa fase mais tardia, para ver se há uma disseminação do vírus ou não. E a partir desse evento teste, outros virão cada vez com uma escala maior de público, para ver se a nossa realidade consegue fazer com que se permita a reabertura desses eventos. Então, Gustavo, eu queria saber, a gente tem a realidade da nova variante, né? Ela tem aumentado os casos em quase todos os países do mundo. A Austrália é um país que voltou a fechar, né, a endurecer as medidas. E eu li hoje que os Estados Unidos, eles estão tendo um aumento também de casos, mas principalmente entre os não vacinados. Então, essa variante tem atingido muito as pessoas que ainda não se vacinaram. A minha pergunta é a seguinte: você acha que os negacionistas que não vão se vacinar, eles podem, em razão disso, a gente pode ter uma outra variante e aí precisar ter um reforço de vacina, como já está sendo pensado, inclusive para Coronavac aqui no estado de São Paulo, em 2022? Bom, o novo vírus, né, a nova cepa, a variante Delta, ela apareceu primeiramente na Índia, né? Como todo vírus, ainda mais um vírus de fácil disseminação, de fácil reprodução e replicação celular, ele tende a ter a mudança de variante com muita facilidade, assim como é o vírus da gripe, e a gente precisa se vacinar anualmente, né? Quanto a isso, a gente não tem uma precisão de quantas novas variantes surgirão, né? Aqui no Brasil, o que acontece? A gente sabe que já existem casos de pacientes infectados com essa nova variante, né? A gente sabe também que a gente desenvolveu uma nova variante em Manaus, né, no ano passado, e essa nova variante está sob controle. O que eu tenho lido e o que eu tenho ouvido é que, como a gente já desenvolveu essa nova variante de Manaus e houve uma disseminação, a gente meio que conseguiu uma imunidade de rebanho com relação a essa nova variante por tabela. Por outro lado, quem encerrou seu ciclo vacinal da forma correta, no tempo correto, também está protegido em cerca de 30% dessa nova variante também. Então, do mesmo jeito que pacientes ainda morrem de gripe e de suas complicações, num número infinitamente maior, esses casos de coronavírus, independente da variante, infelizmente, isso é uma realidade que veio para ficar, né? Mas só o tempo vai dizer a necessidade de reforço vacinal ou não, só o tempo vai dizer o quanto que a e a mudança o aparecimento de novas variantes do vírus
o quanto que ele vai se aplicar, o quanto que ele vai modificar, de quanto em quanto tempo, e se essa vacina vai ser eficaz ou não, por quanto tempo, se há necessidade de uma nova fase de vacinação ou não. Mas eu acredito que vai ser de uma forma bem mais branda do que agora. O que me entristece é que, da mesma forma que nada foi feito no carnaval do ano passado, essa nova variante chegou pelo mesmo motivo. A gente não tem política sanitária de fronteira, né? Ao passo que, dependendo do país que a gente vai, a gente tem que fazer determinados exames, a gente tem que ter determinadas vacinas em órgãos oficiais, com carteira internacional de vacinação. Infelizmente, o nosso país continua sendo a casa da sogra, né? Sabendo de novas variantes, nenhuma política é adotada, nenhuma providência é tomada com relação a isso. Então, assim, a gente, nesses 2 anos praticamente, desenvolveu uma única nova variante, né? E a gente está na 4ª. Essas 3 foram importadas. Então, isso é uma prova de que algo está errado no controle de acesso da população. É inadmissível esse livre fluxo, tanto de saída como de entrada, por conta da realidade sanitária que a gente vive no momento. Gustavo, eu gostaria até de aproveitar e fazer um link nesse comentário que você fez agora, que eu tenho escutado que parece que São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Salvador também, já estão pensando no carnaval, já estão pensando na festa de final de ano, enfim, vamos fazer um evento controlado. Eu particularmente acho difícil fazer um evento controlado em festa de final de ano, que a gente sabe que todo mundo vai para a rua. Em São Paulo, sei lá, dá acho que 1 milhão ou mais de pessoas na Avenida Paulista, enfim, para controlar aquilo tudo eu acho complicado. E você tocou num ponto importante, que é esse controle de quem está vindo de fora, porque justamente o que o pessoal comentou no ano passado foi que através do carnaval do ano passado é que a Covid acabou chegando no nosso país, porque veio o pessoal de fora, participar do carnaval, de festa, aquela coisa toda, e acabou meio que trazendo. Uns falam que não, que foi próprio brasileiro, outros falam que foi pessoal de fora, enfim. Mas ela acabou vindo de fora. E é algo que realmente preocupa. Você acha que nesse momento seria interessante tomar alguma medida de barreira sanitária pensando no futuro, ou você acha que de repente não fazer os eventos mais uma vez até ter um controle melhor disso? O que diante de que você vê, já tem escutado, tem lido, o que você acha disso aí? Bom, Emerson, na verdade, o que eu penso a coronavírus ela veio para dar um chacoalhão no mundo, né? Para provar que grandes potências e países subdesenvolvidos eles estão suscetíveis a esse tipo de coisa de forma igual, né? Só que nós brasileiros estamos impedidos de entrar em vários países do mundo por conta do descontrole da pandemia e da falta de vacina. E a gente não faz nada nesse sentido, ou por medo de estremecer relação internacional, ou por medo de estremecer relação comercial, né? Que infelizmente é um risco, e a nossa política externa ela é um tanto quanto frágil nesse sentido, mas eu penso que, em se tratando dessa pandemia mundial, eu acho que era a hora da gente estreitar laços com países amigos, né? Vamos chamar assim. Porém, é a hora em que todos estão tomando providências para proteger o seu rebanho. Por que não aproveitemos essa chance, não aproveitemos e a gente cria um protocolo sanitário, não só de coronavírus, mas de tantas outras, né? Com relação à aglomeração que você perguntou, Emerson, como você bem disse, evento em área aberta, em área pública, onde você mal controla acesso e casos de violência. Como que você vai controlar a dissipação e a disseminação de um vírus, né? Onde pessoas vão se aglomerar, onde pessoas vão estar ingerindo bebida, comida, vão estar sem máscara por consequência. São eventos que no Réveillon todos se cumprimentam, se abraçam, se beijam, conhecidos ou não.
Eu penso que não seria a hora desse tipo de aglomeração no momento. Por outro lado, a gente sabe que o tanto de emprego e o tanto de receita que isso gera para as cidades, para os estados e para o país. Mas, assim, o Carnaval de São Paulo, de rua, ele é uma realidade, ele veio para ficar, é um dos maiores do país, né? O Carnaval de escola de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro estão praticamente equiparados em termos de qualidade, né? Eu penso que o Carnaval de rua não seja a hora, mas eu penso que nos sambódromos, Brasil afora, dá para fazer eventos controlados, sim, tanto dos integrantes das escolas, como do público que vai assistir, com relação a controle sanitário, uso de sanitário, distanciamento social. Por ser num espaço confinado, eu acredito que dê para fazer algo com mais qualidade e com mais controle. Então, Gustavo, você estava falando da questão do nosso controle sanitário das nossas fronteiras, né? O Brasil tem inúmeros tratados de reciprocidade com esses países todos, né? Então, na verdade, na minha opinião, como advogada que já atua na área internacional, eu não vejo grande dificuldade do país ter esse tipo de barreira, porque nesses tratados de reciprocidade, e em especial quando a gente está tendo uma pandemia, eu não acho que teria nenhum país ficar incomodado se a gente tomasse esse tipo de medida. Eu acho que, na verdade, não há interesse, né, das autoridades públicas para fazer esse tipo de controle. Porque, na verdade, todas as vezes que as variantes entraram, elas entraram, inclusive, por Manaus. Isso eu li e que foi o que aconteceu. Então, assim, se você sabe quais são os principais focos onde vão entrar as variantes, ou enfim, onde você consegue ter um controle maior, por que não obrigar a apresentar as negativas, a pessoa que está contaminada ser obrigada a ficar de quarentena, como nos outros países? Então, eu acho que não tem interesse mesmo das autoridades, porque, do ponto de vista legal, eu não vejo nenhum impedimento. Eu acho que isso realmente é uma questão de posicionamento que foi tomado para que esse tipo de situação de controle sanitário não acontecesse. Com relação aos testes, né? A gente ainda tem os testes muito caros aqui no país. Você acha que isso é um impedimento para os testes serem realizados em maior volume? Olha, Raquel, nesse 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses de pandemia, a gente passou por algumas ilhas, né? Cada momento a gente teve o déficit de uma coisa, né? A gente começou a pandemia com um déficit de estrutura. Foram montados um monte de hospitais de campanha, disponibilizado um monte de leitos. Por quê? Por falta de controle sanitário, vou repetir esse termo várias vezes, a gente não sabia o que aconteceria quando chegasse essa onda no Brasil. E que politicamente, como você bem disse, foi permitida que chegasse. Depois disso, a gente teve a fase da lotação dos hospitais, né? E com os hospitais lotados, teve a falta de suprimento como máscara de oxigênio, a gente teve a falta de catéter de oxigênio, a gente teve falta de sedativo para entubar ou para manter o paciente sedado e entubado, a gente teve a falta do próprio oxigênio, né? Passei por tudo isso durante o atendimento na tenda e da UTI da instituição onde eu trabalhava, e a gente conseguiu contornar tudo isso. O teste é caro? Depende do teste, né? Depende de onde compra, depende do volume que é comprado, mas assim, não sei se vocês têm acesso ou conhecimento desse tipo de informação, mas para cada dólar que a gente investe em prevenção, a gente economiza $4 com tratamento. Então, independentemente do valor agregado, não é hora.
Só um outro paralelo e um outro exemplo. Quando começou a pandemia, a gente estava numa temporada de basquete americano na NBA, né? Onde ela foi interrompida por um tempo, e por pressão de imprensa, de patrocinadores e afins, isso acontece no mundo inteiro, decidiram que a temporada iria ser retomada e que, de fato, foi. Como foi feito? Foi fechado um hotel, se eu não me engano, na Disney. Foi montada uma estrutura de jogos e de treinos. Todas as pessoas que adentraram naquela bolha, e assim era chamado, foram testadas. A partir do momento que entrava, não saía. Transcorreu o campeonato de uma forma tranquila, sem o aparecimento de novos casos. Um outro evento que para o mundo é o UFC, que é um evento de luta. O dono da marca UFC, ele fez uma ilha em Dubai e aconteceu da mesma forma, não houve disseminação de casos. Vocês tiveram conhecimento do que aconteceu no nosso campeonato brasileiro de futebol? Sim. Foi uma estupidez tamanha que não há nem o que comentar, porque não traz renda, não trouxe TV, nada mudou e só aumentava o número de casos. Era time que não conseguia jogar porque não tinha jogador negativo, e era massagista, era comissão técnica, né? Era o avião. Então eu acho que a coisa no Brasil ela não é levada com a seriedade sanitária como prioridade. Infelizmente está sendo só a visão capitalista, né? E a visão comercial das coisas. Isso me entristece bastante porque, poxa, eu trabalhei praticamente um ano, né, botando minha vida em risco, minha família em risco, sem ter previsão de tomar vacina, né, para cumprir minha missão, para honrar o juramento que eu fiz ao meu diploma, enquanto as pessoas brincam com esse tipo de situação, e sendo que a gente tem exemplos positivos e negativos no mundo afora. Então, Gustavo, outra coisa que está se discutindo, né, e que gera muita polêmica, é a questão de continuar utilizando a máscara. Porque, na verdade, as pessoas acham, né, isso eu tenho ouvido muita gente falar, que depois que eu já me vacinei, eu não preciso mais usar, eu não vou me contaminar, isso é uma questão política. Na verdade, as pessoas querem me impor como eu tenho que viver. E, assim, eu queria que você explicasse, né, a importância de se utilizar a máscara e também da questão da imunização. Porque mesmo quem já tomou a segunda dose pode ser contaminado, né? Exato. Ainda hoje na tenda, as pessoas chegam, em alguns casos, e perguntam: poxa, eu tomei a minha segunda dose, por que eu vim parar aqui contaminada? Né? Lembrando, a vacina contra o Covid-19 ela não te deixa imune. Ela somente diminui a letalidade e a gravidade caso você seja infectado. Né? Eu tenho 41 anos, desde que eu me entendo por gente, e acompanho a TV. Os japoneses usam máscara em determinadas épocas do ano, em determinadas localidades como o metrô, onde se aglomera, os japoneses usam máscara desde sempre, né? Infelizmente a gente está numa fase que tudo é rotulado e tudo é politizado no Brasil, né? A democracia ela é boa até determinado ponto, e de um ponto para frente ela acaba sendo permitindo esse tipo de coisa. Um negacionista sempre teve e sempre vai ter, o do contra sempre teve e sempre vai existir. Mas a transmissão do coronavírus ela se dá primeiro por falta de higiene das mãos e segundo por falta de proteção de vias aéreas, ou seja, boca e nariz, né? Não importa onde você vá, o uso da máscara vai ser um legado que vai permanecer por um bom tempo. Eu não tenho boas perspectivas da gente abolir o uso de máscara tão cedo. É importante a gente se conscientizar de que o frasco de álcool líquido ou álcool gel 70
é um legado, a lavagem das mãos é um legado, o uso de máscaras é um legado, e as pessoas, elas estão achando que tomaram a vacina e infelizmente estão indo comer na praça de alimentação do shopping, sacando máscara, botando em cima da mesa, né? Sem o mínimo de cuidado e sem o mínimo de noção de higiene, né? E aí fica praticamente impossível a gente reduzir além do que está reduzido, né? Fica impossível fazer o controle. Eu vejo que os shoppings, eles não podem mais serem vistos como um ambiente para passeio, né? É uma área totalmente confinada, que não tem ventilação, que dificilmente o controle de filtragem do sistema de ar-condicionado é 100%, né? Que dirá você sentar com a sua família e todo mundo sacar a máscara para se alimentar. Óbvio, né, que os donos de comércio não me ouçam nesse momento, né? Mas eu estou vendo a minha posição como profissional de saúde, como um sanitarista, né? As regras, elas precisam ser cumpridas. Nos shoppings, os seguranças fazem controle de temperatura de uma forma totalmente cenográfica. Eles encostam no seu punho e não lê temperatura alguma, não se tem controle de número de transeuntes dentro do shopping. Isso virou uma piada, virou uma balela, né? E assim, que é ambiente mais propício à transmissão do vírus do que essa? Que é só um exemplo? Sem contar transporte público, sem contar lojas de grande porte onde as pessoas se aglomeram, não ao mínimo controle. É meio que faz de conta, né, Gustavo? O pessoal, Só para eu não ter pegação do pé da fiscalização. faço de conta que estou fazendo e está tudo bem, e vamos que vamos. Eu achei importante que você mencionou com relação à vacinação. Deixar bem claro para quem já tomou a segunda dose e está tomando, vai tomar a E que segunda tem que dose. tomar, né, a segunda dose, porque tem muita Exatamente. gente que nem volta. Além de ter que tomar a segunda dose, ter essa consciência. Não é porque você foi vacinado ou porque você já teve a Covid que você não vai ter de novo. Porque muita Exato. gente acha, já estou vacinado, tá tudo bem. Não, não é tá tudo bem. Você vai diminuir o teu risco de ser entubado, de morrer, enfim, mas não vai tirar o risco de você ser contaminado novamente. E eu acho que o que você mencionou é de suma importância, e que fique claro para as pessoas. E o que a própria Raquel falou, não adianta você tomar a primeira dose e não tomar a segunda. Você toma a primeira dose, ok, você já está começando a preparar o teu organismo, mas você tem que tomar a segunda dose. E agora estão falando que talvez, dependendo do caso, tenha que tomar mais uma dose, ou a cada ano tem que tomar de novo, enfim. Aí é questão de estudo, mais para frente vão ver como é que vai ficar essa situação. Mas achei super importante que você mencionou. E uma coisa que me chamou a atenção, até com relação a esse evento teste que teve aqui, e a possibilidade de abertura de eventos maiores e tudo, quanto tempo demora esses testes rápidos que eles fizeram e tudo, para ter um resultado? E eu fico pensando, tudo bem, o evento que fizeram aqui, acho que era 800 pessoas, 1.000 pessoas, enfim. Com quanto tempo de antecedência eu tenho que começar a receber essas pessoas para poder entrar no recinto e fazer o evento? Imaginando, sei lá, um carnaval para 20.000 pessoas, 25.000 pessoas. Como é que vai ser feita essa testagem toda? Bom, você tocou num ponto extremamente importante, né? Quando a gente pensa num evento de grande porte, quando a gente pensa em fazer algo como esse evento teste, né, eu só consigo ter a certeza e o controle de que as pessoas estão negativas a partir do momento que testam, então, sobre o meu controle dentro do recinto que eu montei o protocolo. Tá certo? Sim. Essa pessoa, ela vai pegar um Uber, ou vai pegar um táxi, ou vai pegar um ônibus. O que acontece nela nesse trajeto de ida e de volta, a gente não tem o menor controle. O hotel que ela vai ficar está seguindo o protocolo, né? Quando a gente pensa em evento teste, a gente não pode pensar só no local do evento, né? Tem todo esse backstage.
né? A empresa que vai fazer a montagem da estrutura está seguindo o protocolo? A empresa que vai fornecer o coffee break dos convidados, todo esse entorno também tem que ser extremamente controlado. Mas vamos lá. Hoje, a gente tem teste rápido que vê se você está com a fase ativa da doença ou se você está imune, que a gente chama de teste rápido. E que em 15 minutos a gente sabe se você está positivo, está negativo ou se você está imune. Tá? A população vacinada, ela vai dar o que a gente chama de falso positivo imunizado, né? Por quê? Porque cada indivíduo vai ter um tempo de resposta. Quando você toma a vacina, você fica doente, entre aspas. E o tempo que o teu sistema imunológico vai levar para entender essa informação e te deixar imune é de uma forma individualizada, porém, no teste rápido, a gente faz estudo de 2 imunoglobulinas, que é o IgM e o IgG. O IgM é positivo, você está doente ou transmitindo, e o IgG você está imune. IgM positivo, você transmite, você não pode conviver com outras pessoas. O IgG positivo, você está imune, tá? Então a gente consegue fazer essa testagem e controlar isso. Mas, como eu disse, todo o resto da estrutura a gente não consegue. E detalhe, esses testes ele tem tempo certo de serem feitos. Tá? O paciente contaminado, ele pode manifestar a doença de 2 a 14 dias. Tá? Ou então seja, eu posso fazer o teste, dar negativo agora, mas ele, na verdade, está contaminado, sim, vai contaminar e, para efeito de teste, ele não tem nada. Sim, e tem outra coisa que é levada em consideração, que a gente chama de carga viral. Para o teste ser sensível, você tem que ter um mínimo de carga viral para o teste conseguir detectar. Você pode estar positivo e o teste não ter a sensibilidade de detectar. Entendi. E você pode estar assintomático. Eu tive contato com o meu chefe ontem que foi para o hospital e está com Covid, positivou, mas eu não tenho sintoma, eu não vou testar. E você mesmo positivo, você contamina. Você não está manifestando Covid, mas você está. E isso é outro erro, porque você pode ter complicações tardias do Covid sem saber que teve. E essa é uma nova fase que a gente vai começar a enfrentar daqui por diante. Primeiro, que são os sequelados sabidos, e segundo, que são os homens bomba que tiveram contato e não fizeram teste. E aí vai ter aumento de casos de AVC, casos de paciente com trombose, casos de paciente com doença pulmonar e que não vai saber a origem dessa doença por quê? Porque teve contato com alguém que não sabia, pegou e passou, e isso a gente não tem o menor controle, a menor noção do que vai acontecer no futuro. Então, Gustavo, a Europa, alguns países da Europa, principalmente a França, ela abriu alguns monumentos, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, e ela está exigindo para a pessoa poder entrar. Eles estão dando como se fosse um voucher de vacinação, né? Então, a pessoa que já tomou as 2 doses e não apresenta, faz o teste ou apresenta esse teste feito até 40 horas antes, que não está contaminado, pode entrar nesses lugares públicos. E você acha que o Brasil vai chegar a fazer alguma coisa parecida com a emissão de algum documento que permita entrar nos lugares? Eu acho que daqui para frente a gente vai ter alguns lugares que vão exigir o comprovante da vacinação. Você acha que o país tende a fazer isso ou aqui no Brasil isso não vai acontecer? O que eu gostaria é de que sim, mas pelo que a gente viu de realidade sanitária, infelizmente eu duvido que aconteça, né? Até porque a gente não tem a cultura de frequentar
esses locais públicos, né? A gente não é muito ligado à história, a gente não é muito ligado a esse hábito europeu, né? De conhecer Sim. nossa origem, de conhecer o que há de arte, né? Regional e no mundo. Haja visto a situação do Museu do Ipiranga, né? O Museu do Rio de Janeiro que se incendiou e acabou, né? E a nossa realidade sanitária, a gente é referência mundial, por incrível que pareça, porém, o governo deixa a gente de mão atada, né? A gente tem algumas ilhas de excelência no país, como USP, Unifesp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Onde a gente tem a Unisantos aqui na região, onde são referências em estudo de saúde coletiva, de saúde pública, né? Os dados estão aí, né? São abertos, são públicos, levantam o problema e dão a solução, e infelizmente, como a gente depende de uma estrutura de saúde centralizada no governo federal, essas políticas não são tão levadas a sério, e isso acaba ruindo, né? Tempo a tempo vai ruir. O ideal é que locais com aglomeração se tenha o teste negativo, com no mínimo 48 horas. Por quê? Porque é um tempo mínimo de manifestação da doença, né? Se a pessoa 48 horas atrás foi negativa, ela não transmite o vírus a ninguém e tem que estar vacinada. Isso é o mínimo que se exige, né? Em países sérios, né? Guerra comercial, militar ou não, tem países que não estão deixando pessoas entrarem se forem imunizados com Coronavac. Sim. Né? Porque tem estudos de que uma é mais eficaz que a outra, que não vale a pena a discussão, mas que o país achou por bem que a Coronavac não tem eficácia que eu permita entrar no meu país, e acabou. Não tem conversa, não tem estudo, não tem, não vai entrar e pronto. Então eu acho que não precisa de tanto radicalismo, mas que as coisas fossem levadas um pouquinho mais a sério do que estão sendo levadas, sabe? Porque a gente não sabe. A gente está no risco de uma nova cepa, que a gente não sabe se vai virar uma nova onda ou não, né? A gente tem o risco e a gente não sabe o que tem de estoque de suprimento, de máscara, de oxigênio, de sedativo, de tubo, de mão de obra. E as pessoas estão brincando sem máscara, lotando academia, né? Estão lotando shopping, estão andando sem máscara. As crianças, principalmente, dá pena de ver, tá? Porque outra coisa que eu observei e ainda não falei é que na tenda aumentou muito o número de crianças com sintomas de síndrome gripal que estão procurando o serviço da tenda. Essa semana a gente internou bastante criança com síndrome gripal, que a gente não sabe afirmar se é por Covid ou não, porque a gente não dispõe de teste rápido, né? O nosso teste demora em torno de 2 a 3 dias para sair, mas as criancinhas sofrendo que ficam em observação por 12, 24 horas até que se tenha uma vaga, porque não tem estrutura pediátrica para Covid por conta da baixa incidência que se tinha o ano passado. E essas crianças com suspeita e com sintomas, elas precisam de uma internação em isolamento, que são pouquíssimos leitos e a estrutura é bem reduzida. Então, assim, evita de aglomerar a criança, né? Evita de se aglomerar e ter contato com a criança. Vamos poupá-las, né? Todo mundo quer que a aula volte, todo mundo quer priorizar o ensino e a educação, mas não está fazendo por onde. Foi até importante você comentar isso, que eu até ia te perguntar quando você mencionou agora essa questão das crianças, do aumento de número das crianças, e tá essa discussão agora do retorno presencial das aulas, agora acho que talvez em agosto comecem, aí tem algumas questões, depende de escola para escola, se tem estrutura, se não tem estrutura, enfim. E o que você poderia falar sobre isso para os pais que de repente estão pensando em mandar os filhos para a escola? Quais os cuidados que eles têm que ter, devem ter em relação à criança, ou tentar passar isso para a criança, até para quando a criança voltar, porque
na escola, por mais que se tenha cuidado, tente se ter cuidado, a gente sabe que a criança uma vai brincar com a outra, vai querer comer o lanche do outro, tomar no copo do outro, porque é da criança, não adianta falar assim, você não pode porque agora temos Covid, então você não pode comer o lanche do amiguinho, esquece. A gente até pode passar isso para o filho, mas uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, 4 anos, é humanamente impossível ela não fazer. Então, até diante dessa informação que você está passando, o que você recomendaria para os pais que estão assistindo a gente com relação a esses cuidados? Mandou a criança para a escola, ok, ela vai começar a ter a convivência com outras crianças, e depois, o que fazer quando voltar para casa, esse contato, o que ficar de olho, se de repente o sintoma da criança é diferente de um sintoma do adulto, é o mesmo sintoma. O que você poderia Tá. falar para quem está assistindo? Bom, vamos lá. Meu filho, ele está indo para a escola desde o começo do ano. A escola dele se organizou da seguinte forma: dividiu a turma dele ao meio e cada metade vai uma semana para a escola. Uhum. Então, as carteiras estão tendo afastamento adequado, o horário do recreio não é mais coletivo, cada sala tem o seu tempinho, tudo é higienizado entre uma sala e outra. As professoras, elas são orientadas a paramentar a criança, a pegar no pé de alguém que está com a máscara ruim, né? Houve todo um treinamento e há todo um protocolo na escola. Na escola do meu filho, não houve caso de contaminação de criança para criança na escola. O que houveram foram 2 ou 3 casos da criança que se contaminou em casa e ficou em isolamento. Graças a Deus, nenhuma grave. O que eu penso é na nossa realidade, né? A gente está numa realidade que o serviço público ele é superlotado, falta papel higiênico, falta sabonete, e aí retornar às aulas com a estrutura que se tem. Por mais boa vontade que professor, coordenador e orientador tenham, né, fica difícil controlar uma realidade dessa. A realidade do meu filho é de escola privada, né, onde já é um volume menor, onde houve um investimento, né, em totens de álcool gel, tapete sanitizante, né, não se utilizou ar-condicionado, mas na escola pública a gente sabe que esse controle é difícil. Por outro lado, as crianças estão na praia, estão no shopping, estão em festas, só não podem ir para a escola. Né? Até que ponto a escola vai ser vilã nesse sentido? Né? E outra, Emerson, Raquel, se você pegar uma criança de 4, 5 anos, levar para a escola todo dia, e a tia ensinar que tem que usar máscara e contar uma historinha do bichinho que entra, eles usam. Eles se adequam muito mais fácil às novas tecnologias e às novas rotinas do que os adultos. Né? Então eles vão chegar em casa contando para a mamãe e para o papai que tem que pôr a máscara, que lavou a mão, o porquê que lava a mão. Tem todo um contexto. Eu acredito que o ambiente escolar será de fácil controle. Tá? O Covid-19, eu não devia nem falar isso que eu vou falar agora, mas o que acontece? Se você lavar a mão e mantiver 1,5 metro de distância, acabou. É só o que precisa. Tá? Então, não precisa toda essa paramentação que a gente usava ano passado, não precisa de todo esse cuidado que a gente usava até pouco tempo. O importante é proteger boca e nariz, manter distanciamento e a mão limpa. Tá? Mas é o que a gente falou dos eventos teste serve para a escola. Como essa criança vai para a escola? Quem leva? Vai de ônibus? Vai de ônibus escolar? Né? Vai a pé? Vai sozinho? Todo esse backstage que envolve o aluno é muito mais importante que o ambiente escolar em si. E outra coisa, é comum, principalmente nas idades mais tenras, a criança ter alergia, a criança ter bronquite, a criança ter rinite. Muda o tempo, é assim mesmo, eu estou acostumado. Não negligenciem nenhum desses sintomas, seja no adulto, no idoso ou na criança. Teve febre? Tossiu? Teve dor de garganta? Espirrou?
não descartem o Covid. Melhor pecar por excesso, levar no médico, faz o exame, faz o teste, se possível, porque é melhor pecar por excesso do que chorar por negligência. Tá? Os cuidados básicos são igual para todos. Máscara e álcool gel. Então, Gustavo, você falou da questão das doenças, né? Essas doenças do inverno, né? Que são as rinites, a sinusite, as alergias. Eu cheguei a ter eu acho que foi uma crise de sinusite, porque era bem característico, doía a face do meu rosto. Eu tenho sinusite com uma certa frequência. Eu fui ao médico, né? Fui ao pronto-socorro com muito medo, na verdade, porque é o pior ambiente para você frequentar nos dias de hoje. E aí eu cheguei no médico, ele me examinou. Em nenhum momento ele falou para mim, olha, vamos fazer um teste, porque só para tirar a dúvida disso. Ele olhou, falou, tá doendo? Você tá com um jeito de que tá com sinusite, é sinusite, me medicou e ponto final. Assim, eu acho que também existe, por parte dos hospitais, públicos ou privados, porque eu estava num hospital privado, eu não estava no hospital público, essa negligência, porque já que a confusão, pode haver confusão, né, nos sintomas, acho que todo mundo que apresenta isso deveria ser orientado a efetivamente fazer um teste para saber se está ou não contaminado com Covid. Sim, exato. O que é a sinusite, né? As suas mucosas nasais ou de via aérea superior, elas ficam mais úmidas e produzindo mais muco. Dentro desses seios nasais fica escuro, úmido e quentinho. Qualquer micro-organismo que se aloje e consiga se multiplicar faz a sinusite, né? Partícula de qualquer bactéria na poeira desse noroeste que a gente estava, o vírus da gripe, o vírus da pneumonia e o coronavírus, né? Pode ser uma infecção. A sinusite é um processo infeccioso de via aérea superior, por vírus ou bactéria, né? Não importa a causa da sua sinusite, mas pode ter sido por coronavírus? Sim. A sinusopatia, que a gente chama, é um dos sintomas do coronavírus, né? E outra, se o médico te deu antibiótico e era coronavírus, de nada adiantou, porque ele mata bactéria e não mata vírus. Né? Então a importância do teste, do exame, é justamente para direcionar o tratamento da forma mais correta. Por quê? Porque se você tomou um antibiótico e não havia necessidade por ser uma infecção viral, o teu corpo vai chegar uma hora que vai ficar resistente a esse antibiótico por conta de ter tomado sem necessidade. Sim. Tá? Então, assim, não podemos negligenciar. E de qualquer forma, no seu caso, você não testou. Ficou na dúvida, tem laboratório que você consegue fazer o teste. Entendi. De uma forma independente. Porque assim, como é algo muito comum em mim, eu achei que não tinha problema. Mas depois eu comecei a ler, verificar, eu falei, poxa, o médico deveria ter me orientado, ainda que não fosse no hospital, mas só para eu tirar a dúvida se eu tive contato ou não, até porque eu tenho um filho pequeno, eu atendo público, não é? Eu estou em contato com secretária, com um monte de gente, quer dizer, eu circulo. Com máscara, tudo bem, mas eu poderia ter outras consequências e simplesmente eu não fui orientada. Então, eu acho importante que as pessoas, com os filhos, né? Eu acho que a máscara também diminuiu um pouco, inclusive os resfriados, as gripes, porque né, é uma barreira. Eu achei isso, por exemplo, não tive nenhum sintoma, a não ser a sinusite. Então, eu acho que houve uma diminuição justamente pela utilização da máscara. Então, a gente percebe que a máscara também contribui para uma barreira de outras doenças respiratórias. Sim, ela foi o estopim de uma mudança de hábito, né? Isso tem que se tornar cultural, assim como no Japão.
né? De qualquer forma, o problema da Covid-19 não é pegar e morrer. O problema é, se a sua sinusopatia foi causada por Covid, a gente não sabe quais consequências o Covid que entrou no seu corpo vai te dar daqui a um tempo. Né? Se você tiver uma trombose na perna e tiver que sofrer uma amputação, foi pelo Covid e você não sabe. Né? Se você tiver uma coagulopatia cerebral, não que eu deseje isso, longe disso. Mas assim, você não sabe se você teve Sim. ou não, mas com certeza o que a gente sabe é que todos os pacientes acometidos por Covid, eles precisam de acompanhamento médico mais de perto, porque a maioria dos pacientes tem alguma consequência a longo prazo. O problema da Covid não é a pandemia e não é o hoje. É que, infelizmente, está dando problema a longo prazo. É que eu acho que a grande preocupação de toda a área médica é justamente isso, né? Lógico, tem o agora, o momento, que é cuidar do paciente com Covid, mas quais são as consequências e depois de quanto tempo isso vai começar a aparecer? Se daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, o que pode surgir disso aí e quais as sequelas que a pessoa vai acabar tendo? É como você falou, não é o fato de ter a doença. Hoje você vai e cuida, que nem no caso da Raquel comentou, ela pode ter tido, como pode não ter tido, enfim. E de repente lá na frente surge algo que ela nem imagina o porquê que surgiu, e às vezes até consequência da própria Covid, né? A pessoa nem sabe. E tem com um outro relação à exemplo, testagem... Emerson. Desculpa? Tem um outro exemplo que a Raquel deve bem conhecer como advogada, o acidente com pérfuro cortante. Se algum enfermeiro se pica com agulha, o que tem que ser feito? Todo uma abertura de comunicado de acidente de trabalho, vai ter que fazer teste de hepatite, de HIV, tem que fazer o tratamento medicamentoso profilático, tem todo um protocolo, não tem? Sim. Tem, A sim. Covid tem que ser levada, encarada da mesma forma. Tem que testar, tem que saber se foi ou não. Na dúvida, testa, porque tem consequências no futuro e no futuro não tão longo, viu, Emerson? Pacientes com 1 mês, 2 meses, eles apresentam a mesma queixa respiratória e mesmo estando descartado o período de replicação do vírus, né, que é até 15 dias. Paciente com 20, 30 dias. Você fez um comentário agora interessante. Hoje eu encontrei uma amiga que teve Covid, acho que em abril, se eu não me engano. E ela comentou, ela voltou a fazer atividade física e tal. Eu perguntei, e aí, como é que você tá? Ela falou, eu tenho feito atividade física. Ela falou, o que eu reparei é que à noite, às vezes, eu sinto um pouco de dificuldade para respirar. Mas não é, assim, nada que durante a atividade física eu sinta. E é o que você falou, faz muito pouco tempo que ela teve. Aí eu falei, era bom você dar uma olhada, porque eu já ouvi falar que quem tem Covid às vezes acaba atacando alguma coisa no pulmão, e aí você talvez tenha que fazer uma fisioterapia para o pulmão, para tentar dar uma melhorada, aquela coisa. Eu falei, eu vou ver se eu faço isso. E a pergunta que eu ia te fazer, Gustavo, com relação a quando você toma a vacina e depois você vai fazer o teste, por exemplo, para entrar num evento, alguma coisa assim, quanto tempo depois que você tomou a vacina, você pode fazer esse teste para, de repente, não dar um falso positivo de que você está com Covid, quando, na verdade, você não está, porque você tomou a vacina, enfim. Tem alguma relação uma coisa com a outra? Não tem relação, enfim. Como é que ocorre isso? Como é que procede? Tem relação, sim, Emerson. O que a gente tem na literatura de oficial é que pelo menos após 15 dias após cada dose. Entendi. Então, por exemplo, se eu tomei a dose hoje, durante 15 dias, se tiver algum evento, teste, alguma coisa, não ir, porque se fizerem um teste, vai acusar como se eu tivesse, quando na verdade pode nem ser que eu tenha em função da vacina que eu tomei. Exato, é porque a vacina ela vai estimular o teu IgM e o teu IgG. Se o teste rápido for só de IgG, vai mostrar que você está contaminado. Então vai dar um falso quando, na verdade, positivo. você pode nem estar por conta da vacina. Exato, exato.
E aí o ideal é Isso 15 vai, dias isso após vai a vacina. variar de vacina para vacina, porque parece que a da Oxford é o vírus ativo, por isso que ela tem mais reação do que as outras. Isso vai variar entre as vacinas ou em todas as vacinas isso é o que acontece? Não, todas as vacinas é isso que acontece. Não só da Covid, mas como todas as outras, né? A vacina te deixa doente, entre aspas, só que numa dose controlada e geralmente com vírus morto. E aí o teu sistema imunológico ele vai produzir anticorpo e te deixar imune para aquela vacina, para aquela cepa, e durante um período que precisa ser estudado, né? Antigamente a gente sabia que precisava tomar vacina da febre amarela a cada 10 anos. Por quê? Foi. Porque a cada 10 anos os estudos foram avançados e após 40, 50 anos a gente sabe que uma dose única a gente consegue ter imunidade de forma definitiva. É verdade, eu tomei 4 vezes. Porque eu Eu ia tomei sempre para 3. lugar que era endêmico. A moça falou: a senhora nunca mais tome a vacina. Eu falei: mas moça, o protocolo antes era esse. A cada 10 anos eu tinha que reforçar a vacina. Eu tomei 4 vacinas. E se o Então, país exigir porque que eu ia assim sempre seja, para você vai lugar. tomar de novo. Oi? E se o país que você for exigir, você vai tomar de novo, senão você não entra. Pois Né? é. Apesar de ter estudo seguro, a política pública, de saúde pública de cada país, a gente ou acata ou não entra. Né? Sim. Eu queria te perguntar mais uma questão, porque, por exemplo, eu vi uma decisão judicial de uma mulher que foi demitida por justa causa, porque ela se negou a tomar a vacina. Então, você acha que esse tipo de comportamento vai acabar também fazendo com que as pessoas se vacinem, mesmo aquelas que não acreditam na vacina, porque vai ter uma barreira social, uma barreira econômica, uma barreira trabalhista, como é esse o caso, né? Porque a coletividade está à frente do individual. Então, você acha que esse tipo de comportamento vai acabar levando essas pessoas a se vacinarem também? Olha, a gente é obrigado a votar, porque você não assume cargo público, tem um monte de implicações. Né? Na minha área, é inconcebível um profissional se negar a ser vacinado sobre o que quer que seja. Né? Contra o coronavírus, a gente não via a hora de que essa vacina chegasse. Não importa qual era, de onde vinha a eficácia, a gente queria tomar. E pensando pelo lado do empresário, você como advogada bem sabe, eu vou contratar alguém que está imune, que não vai me deixar na mão, ou vou contratar um negacionista que não tomou, vai ficar infectado, vai ter que se afastar, vai me dar um trabalhão. Né? Então eu acho que isso é uma realidade, e na minha opinião tinha que ser lei. Não só a da corona, como qualquer outra que a sua idade contemple. Ser obrigatório tanto para alimentar o sistema de medicina ocupacional. Na minha área, se você não entrega a carteira de vacinação em dia, você não assume o cargo. Então, acho que isso devia ser abrangido por todas as áreas, né? Extremamente relevante. A vacinação dos menores, por exemplo, se o pai não leva, né, hoje ele corre o risco até de perder o pátrio poder, quer dizer, ele vai ser destituído disso. Então, com relação aos menores, a gente já tem uma obrigatoriedade real, né? Não existe essa questão do pai dizer eu não quero levar. Ele não querer levar vai implicar em consequências jurídicas para ele, para a mãe e para o pai, se forem coniventes com essa situação. E eu acho que com relação a todas as outras vacinas, isso também deveria ser imposto, né? Porque a coletividade perde em razão de um ou outro achar que vai ficar doente, que vai fazer mal, enfim. Essas teorias da conspiração que a gente vê o tempo inteiro aí dominando o nosso país, né? O país não, o mundo. A gente tem os negacionistas do mundo todo. É que a gente tem chip no corpo por conta da Coronavac, que vão nos rastrear, que vai ser uma guerra biológica. A gente ouve muita aberração, né? A gente ouve muito absurdo. Mas eu acho que
esses sommeliers de vacina que também estão na moda, né? Eu acho que toda vacina que a gente tomou até hoje, a gente não sabe qual é, de onde vem, qual é a eficácia e toma. Agora, a do coronavírus foi tanta divulgação de eficácia, de vírus vivo, vírus morto, né, que acaba que o povo está escolhendo qual tomar, qual não tomar, onde vai, grupos de WhatsApp, de Facebook, para dar dicas, ó, em tal posto está dando tal vacina. Isso é um absurdo, mas que infelizmente a gente não tem controle. E se a forma for criar lei para obrigar o povo a tomar vacina, eu ficaria muito contente que assim seja. Porque a gente precisa estar preparado para os novos tempos, tempos esses que a gente não tão sombrios, mas que a gente não sabe o que vai acontecer. Tá certo. Bom, Gustavo, a gente está chegando ao final do programa, nós já passamos até aqui um pouquinho. Queria que o Emerson fizesse as considerações finais. Na verdade, eu gostaria de agradecer a sua presença, Gustavo, as suas palavras, as suas explicações. Como sempre, você vem, participa e as suas explicações são bem claras, objetivas, não foge das perguntas, né? Porque às vezes a pessoa fica meio naquela assim, não vou responder, ou sai meio pela tangente. Não, você é bem claro nas suas explicações. Acho que quem assistiu conseguiu entender bem essa questão desses eventos que estão querendo fazer, de como proceder, de como não proceder, os cuidados a serem tomados, questão dos testes, se tem dúvida, vai fazer o teste para ver se está ou se não está, até porque as consequências futuras, como você bem mencionou, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente escuta muita coisa que algumas pessoas tiveram a doença potencializada, então, por exemplo, tinha um câncer e aí, em função da Covid, acabou evoluindo a doença, outros não evoluíram. Tem essa questão que você mencionou muito bem, a questão de coágulo. Às vezes a pessoa ficar de olho, se pode ter, se não pode ter, enfim. Nosso Então, só presidente, né? agradecer. Oi? O nosso presidente, quem garante que esse transtorno intestinal que ele teve não foi decorrente de Covid, que ele teve 2 vezes? Pode ser. São coisas que a gente ainda tem que estudar e ver realmente o que acontece, porque acho que muita gente nem sabe direito as consequências e o que pode vir a ocorrer futuramente. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação, os seus esclarecimentos, e espero que, ocorrendo uma nova oportunidade, que você compareça e participe do nosso programa. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos internautas. Gustavo, eu queria só que você deixasse um recado, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo, na prevenção, né? Então, a palavra de ordem eu acho que é prevenção, eu acho que é sempre melhor. Em qualquer área, e na área da saúde isso é mais evidente. Então, eu queria que você deixasse um recado para que as pessoas pudessem entender, né, a gravidade disso e como se prevenir, as melhores formas para poderem se prevenir. Bom, queria agradecer as palavras e a oportunidade, Emerson, Raquel, sempre um prazer, sempre à disposição, e deixar claro aos nossos ouvintes que ainda a melhor forma de combate ao Covid-19 é a prevenção. Então, não saiam de casa se não for necessário, não aglomerem se não for necessário, poupem seus parentes, seus filhos, os idosos. A gente está numa ampla população vacinada, mas não garante que a gente esteja imune e não fique doente. Então, continuem usando máscara, lavando as mãos, tomando todas as medidas de prevenção que todo mundo já sabe, porque a gente quer passar por isso o quanto antes, né? Tudo isso que a gente fala na TV, que a gente orienta pacientes infectados, é porque a gente, mais do que ninguém, está muito cansado de trabalhar tanto, né? De estar tocando sempre na mesma tecla do piano, porque a coisa não muda, né? Está mudando somente por conta da vacinação e não por conta da mudança de hábitos, né? Então,
Se você confiar na escola do seu filho, no protocolo adotado, mande o seu filho em segurança para a escola, oriente ele a ter o cuidado para ir trabalhar, para ir para a escola, para estudar, cuidado na ida, na volta, no transporte público, use o álcool gel assim que entrar no ônibus e sentar, saiu do ônibus, pegou em apoio de uso público, passa álcool gel na mão, né? Porque a prevenção é a única forma da gente não se contaminar. E na dúvida, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, dor no corpo, vômito, diarreia, não ache que é sua sinusite, não ache que é sua doença de base em mais uma crise. Na dúvida, procure ajuda médica ou faça a sua testagem de forma independente por conta de não infectar ao próximo e por conta de já saber o que esperar no futuro, porque o coronavírus ele não acaba quando termina. Ele sempre tem alguma complicação no futuro e hoje nós estamos numa reestruturação do sistema de saúde para atender essa população sequelada a médio e longo prazo. Obrigado a todos mais uma vez, obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Obrigada, Gustavo. Boa noite. Boa noite. Emerson, boa noite, Marcelo. E até o próximo Fatos em Destaque. Tchau, tchau.